Esse é o canal Medicina Sexual Baseada em Evidência, dando continuidade ao tópico uso da medicação oral para o tratamento da dificuldade de ereção. Eu comentei no vídeo anterior que a falta da exigência de receita médica para a compra do medicamento oral para o tratamento da dificuldade de ereção tem dois grandes problemas. O primeiro é que a doença disfunção erétil é hoje considerado um marcador de risco cardiovascular. Em outras palavras, quem começa a ter impotência sexual ou dificuldade de ereção pode abrigar doenças cardiovasculares mais graves. Então, estudos mostram que o homem que infartou começou 3, 4 anos antes com dificuldade de ereção. Obviamente, isso não é uma regra, não são todos os casos que ocorrem dessa maneira, mas é necessário, especialmente para o homem depois de 50 anos de idade, que tem dificuldade de ereção, procurar revisão cardiovascular. O segundo grande motivo, e esse é o que eu vou me aprofundar um pouco aqui, é que a oportunidade do médico orientar o uso adequado do medicamento oral potencializa a sua eficácia. Em outras palavras, se o paciente compra no camelô, direto no balcão da farmácia, sem ter nenhuma orientação, ele pode tomar o remédio de maneira incorreta. Então, não é incomum ouvir pacientes chegando ao consultório do urologista já com a frase: olha, tentei o comprimidinho azul e não funcionou. Então, a primeira atitude que o médico deve fazer é conferir como foi utilizado o medicamento. Então, a forma adequada varia com o tipo de comprimido. Então, se a gente está falando da sildenafila e da vardenafila, que são dois dos medicamentos orais, eles devem ser utilizados na dose adequada e o consumo precisa ser feito com antecedência mínima de 1 hora. Por que isso? Porque o remédio, para poder agir na região genital, onde está o pênis, é preciso que ele seja absorvido inicialmente, distribuído por várias regiões e se concentrado na área que ele vai desempenhar a sua função, que é de vasodilatação. Então, é necessário, no mínimo 1 hora, para que tudo isso aconteça. E quando ocorra a excitação sexual, todo o processo de chegada de sangue ao pênis e de manutenção da ereção seja potencializado pelo remédio. Se a pessoa toma 10, 20 minutos antes, infelizmente, nem toda a concentração do medicamento vai estar agindo no sítio-alvo. Então, é muito importante obedecer o tempo de antecedência. Sildenafila e vardenafila, 1 hora. E a tadalafila, também aqui um equívoco muito comum, precisa ser ingerida 2 horas antes do início da atividade sexual. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo, é necessário que o estômago não esteja cheio, especialmente de alimentos gordurosos. Por que isso? Porque parte do medicamento vai ter a sua absorção comprometida se for ingerido junto com alimentos gordurosos. Então, o ideal, especialmente para quem está iniciando o tratamento com medicação oral, tomar a medicação 1 hora antes, sildenafila e vardenafila, e 2 horas antes tadalafila, sem a concomitância de alimentos gordurosos. Então, guarde uma distância das principais refeições. Finalmente, é preciso ter excitação sexual para o medicamento funcionar. Sem excitação, não há todo o processo molecular que vai levar à potencialização da ereção por esse grupo de medicamentos. Então, tomar 1 hora ou 2 horas antes, estômago vazio e namorar. É preciso o estímulo sexual para o medicamento demonstrar o seu efeito. Existem algumas causas para falha de tratamento e é isso que eu vou comentar logo a seguir.